Como você pede a bênção ao seu sacerdote? Mutumbá, mucuyu, colofé ou somente a bênção? Me conta, porque nesse vídeo a gente vai explicar o que significam todos esses termos. Você já conhece a loja virtual Umbandiboa? Venha e faça-nos uma visita. umbandiboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Acho que o melhor dia da semana para mim é quando a gente se reúne, é quando eu posso estar aqui conversando com você, trazendo informação, trazendo conteúdo verdadeiro, aquele conteúdo que você sabe que você pode confiar, que não existe segundas nem terceiras intenções. A gente faz aqui para informar você que é da família Umbandiboa e também para elevar o nome da nossa religião de Umbanda cada vez mais. Você que é da família já sabe, gente, dá um like, deixa o like aí, fortalece o nosso canal e não deixe de colocar o seu comentário, compartilhar com todo mundo. Se você chegou agora, seja bem-vindo à família Umbandiboa. Para fazer parte da nossa família, clica no botão vermelho e clica no sininho para que você possa se inscrever. Pessoal, clica no sininho, por favor, mesmo que você é inscrito, porque a gente acompanha a evolução das visualizações dos nossos vídeos e a gente percebe que tem muita gente que às vezes fica sem ver 2, 3 semanas porque não recebeu notificação e depois ele fala, nossa, tem 10 vídeos para colocar em dia e às vezes a pessoa se perde e acaba deixando de receber, de conferir conteúdo valioso aqui no nosso canal para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre bênçãos e saudações. É muito comum na Umbanda a gente ver os filhos pedirem, cada espaço umbandista, cada terreiro tem a sua forma peculiar de se pedir a bênção. Gente que já viajou o Brasil todo, até fora do Brasil, a gente percebe que cada terreiro tem uma forma peculiar de pedir a bênção. E é óbvio, né, gente, que é natural que o mais comum hoje em dia, nesse século 21, é que a gente encontra as pessoas pedindo apenas a bênção. Por exemplo, no Tufra, isso é muito comum. O filho chegar para mim, a bênção, pai Márcio. Eu falo, que Oxalá te abençoe, meu filho, que Oxalá te abençoe, minha filha. Isso é o mais comum. Mas existem outras formas de se pedir a bênção que podem ser muito comum na região onde você está ou no seu terreiro em específico. E as pessoas não sabem nem o que significam e nem a origem dessas saudações. E é importante a gente conhecer tudo isso, mais informação para você. Primeiro a gente tem que entender o que é a bênção. A bênção é um pedido de bendição, um pedido de bons votos de uma pessoa. E você vai pedir isso para quem? Normalmente você pede a bênção ou para uma pessoa que você tem muito carinho, ou para uma pessoa que você tem muito respeito, ou para alguém que você reconhece que é seu superior hierárquico. Dito isso, é muito comum a gente pedir a bênção para as nossas mães, para os nossos pais, para os nossos avós e avós, porque são pessoas que são mais velhas que você, que cuidaram de você e que você tem um carinho. Então é muito comum no Brasil, principalmente, que a gente peça a bênção a essas pessoas na nossa família. Existem ainda casos de pessoas que foram, por exemplo, criados pelo irmão, pela irmã mais velha. Então, nesses casos, é comum que a pessoa peça a bênção para o irmão mais velho, por reconhecê-lo como um superior, por uma pessoa que ele tem respeito, por uma pessoa que ele tem carinho. Quando você chega na nossa religião, nas religiões afro-brasileiras, é natural que você peça a bênção ao dirigente, àquele que está numa posição superior a você. E não é somente ao dirigente, a qualquer pessoa que está numa posição hierárquica a você. É natural que num terreiro você peça a bênção ao dirigente, seja pai ou mãe de santo, sacerdote ou sacerdotisa. Você pode pedir a bênção aos pais pequenos ou mães pequenas do terreiro. E outro detalhe é você pedir a bênção para padrinhos e madrinhas. Às vezes seu padrinho e madrinha de batismo, você pede a bênção. Porque se você escolheu aquela pessoa como padrinho e madrinha, ou foi indicado a isso, é porque aquela pessoa ela tem uma responsabilidade para com você. Então é natural que você peça a bênção a eles. E na Umbanda ainda nós temos uma outra situação, que é quando você pede a bênção a uma entidade que você ama, que você confia, que você tem um longo tempo de convivência com aquela entidade incorporada. Então pedir a bênção de um caboclo, a bênção de uma preta velha, a bênção de um Exu, a bênção de um malandro, a bênção de uma criança e assim por diante. Então, em todas essas situações, a gente pede a bênção dentro do terreiro de Umbanda.
Me chama muito a atenção, a gente que caminha muito aí pelo Brasil afora, eu quero deixar claro que isso não é uma crítica, o que eu vou falar aqui é um apontamento. Nós acabamos de dizer que a bênção a gente pede para quem você reconhece, para quem você tem amor, carinho, respeito ou que reconhece ser seu superior. Eu vejo muitos terreiros, os filhos pedirem a bênção uns para os outros. E isso me causa uma certa estranheza. Mas por quê? Muita gente fala que isso é bonito, porque mostra que todos os filhos do terreiro se reconhecem como iguais. E eu já não penso dessa forma. Eu acho que, inclusive, essa prática tem esse lado dessa parte de deixar todo mundo igual, mas eu acho que você tira um pouco o valor do trabalho, do ofício de um dirigente, de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Por quê? Porque você vai pedir a bênção, quando eu aplico uma bênção, aquilo para mim é um ato sagrado. Aquilo é muito importante para mim. Se você vai pedir a bênção para alguém, você reconhece que tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade para dar essa bênção. Muitas vezes você vai perceber que uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico que você, não tem toda esta capacidade para lhe dar a bênção. Às vezes a pessoa pode estar, inclusive, num momento ruim, num momento negativo, ela pode estar num momento de tristeza e, de repente, a bênção que ela vai aplicar sobre você não é da maneira que você realmente precisava ou merecia. E é por isso que eu falo, eu acho estranho quando pessoas, filhos, começam a pedir bênçãos uns para os outros. Mas eu respeito, aqui um Bande Boa tem esse costume, já é para nós uma regra, uma condição para nós importante, de respeitar as opiniões contrárias a nós e respeitar a todas as manifestações umbandistas que existem no nosso Brasil e no mundo. Pessoal, como eu estava falando, abençoar é uma coisa muito, muito séria. Para mim, por exemplo, quando a pessoa me pede a bênção, chega uma bênção, Pai Márcio, ou eu não respondo porque eu não posso responder naquele momento, porque eu não consigo fazer da forma adequada, porque é sagrado, eu não vou proferir uma bênção de qualquer jeito. A hora que eu pego o filho, eu ponho a mão, faço com que as palavras saiam do meu coração. Que Oxalá te abençoe, meu filho. A pessoa tem que sentir que aquilo teve sinceridade, que existiu energia, que existiu vibração, que existiu verdade nas minhas palavras. A bênção é um negócio muito sério, gente. E outra coisa, viu? Às vezes tem filhos que aprontam no terreiro ou pessoas que vão no terreiro para causar confusão. Se essas pessoas me pedem a bênção, mesmo essas pessoas, que às vezes eu posso já estar com um ânimo um pouco abalado com relação à pessoa, se ela me pede a bênção, eu aplico a bênção da mesma forma. Que Oxalá te abençoe, meu filho. Que Oxalá te abençoe, minha filha. Eu fico muito triste, às vezes chateado, quando eu vou em lugares e vejo que os dirigentes, os pais de santo, mães de santo, sacerdotes ou sacerdotisas, aplicam a bênção de qualquer forma sobre os filhos. Oxalá te abençoe. Sabe? Não é assim, gente. Isso é uma coisa muito séria. Para mim é uma coisa muito, muito sagrada. E é aquele que tem respeito ao sagrado se manterá próximo e conectado com o sagrado. Então, meus colegas sacerdotes e sacerdotisas, por favor, é uma crítica positiva, não leva para o lado errado, não. Eu acho que a gente tem essa obrigação de, quando vai abençoar, abençoar com energia, com seriedade, com emoção. O filho sente essa diferença, eu garanto para você. Não é à toa que o meu finado dirigente, seu Osmildo, ele não abençoava ninguém. Você podia falar assim, abençoa, seu Osmildo, abençoar você por quê? O que você é meu? Você não é nada meu? Ele não abençoava os filhos de fé. Por quê? Aliás, se você não assistiu o vídeo da semana passada, cidadão, assista, viu? Meu primeiro e eterno Pai de Santo, homenagem a seu Osmildo. Nosso pessoal que assistiu, os comentários estão lindos. Assista o vídeo e leia os comentários. Mas hoje eu tenho uma teoria de por que ele não abençoava. Porque ele reconhecia que abençoar uma pessoa é uma coisa muito, muito, muito séria, muito sagrada. E ele mesmo não se considerava digno de abençoar ninguém. Veja como existe essa visão tão séria, uma visão com tanta preocupação com relação dessa parte sagrada de abençoar uma pessoa. Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre pedidos de bênção e as respostas que os dirigentes nos concedem, nos dão. Então é normal que o filho chegue assim, a bênção meu pai, a bênção minha mãe, e que o sacerdote responda que Oxalá te abençoe meu filho. Por que Oxalá te abençoe? Oxalá
é o orixá que está no ponto mais alto do nosso panteão de orixás da nossa Umbanda. Ele é o orixá que recolhe o poder original de Olorum, do Deus único, e é ele que particiona em faixas orixás, em frequências, em frações orixás. Então Oxalá guarda dentro dele, encerra dentro dele o axé de todos os orixás. Quando você fala que Oxalá te abençoe, é como se o poder integral de Deus, o poder de todos os orixás reunidos te abençoasse, ok? É por isso que a gente fala que Oxalá te abençoe. Entretanto, contudo, todavia, você vai encontrar sacerdotes que gostam de abençoar conforme o orixá de frente da coroa daquele dirigente, daquele sacerdote. Por exemplo, o sacerdote tem Ogum de frente, o filho pede a benção, meu pai, ele responde que Ogum te abençoe, meu filho. O sacerdote, a sacerdotisa tem Iemanjá de frente, eles falam a benção, meu pai, a benção, minha mãe. E eles respondem que Iemanjá te abençoe, meu filho. Isso está errado? Não, de forma alguma. Ele está usando a energia essencial que ele carrega, que é o orixá de frente, para abençoar a pessoa. Então não existe erro nisso. Mas eu acho que o Oxalá, ele encampa, na minha modesta opinião, gente, eu não sou o dono da verdade, mas na minha modesta opinião, acho que quando você fala que Oxalá te abençoe, aquela pessoa vai receber todas as bênçãos possíveis numa única benção. E isso tudo é o mais comum de se encontrar, a bênção, que Oxalá te abençoe. Mas o que realmente gera dúvida nas pessoas é justamente essas saudações, esses pedidos de bênção que são feitos em língua africana. E as pessoas repetem porque aprendem com os irmãos de terreiro, repetem aquilo automaticamente e muitas vezes, ou na esmagadora maioria das vezes, não conhecem a tradução e não conhecem a origem dessas saudações, desses pedidos de bênção. Acho que a primeira que eu estou colocando aqui no nosso pacote é o Motumbá. É muito comum, até os meus alunos falam Motumbá, pai Márcio, ou se não termina sempre no final da pergunta Motumbá. O que é o Motumbá? Motumbá é o pedido de benção do povo iorubá. Lá entre o povo iorubá, que cultuavam os orixás, quando alguém ia pedir a bênção, pedia Motumbá. E você vai perceber em alguns poucos terreiros que tem uma tradição de raiz iorubá muito forte, os filhos se dirigirem ao pai de santo, à mãe de santo e falar assim, Motumbá mi babá. Tipo assim, me abençoa babá. Motumbá é um pedido de bênção. E a resposta do pai e da mãe de santo ao Motumbá é Motumbá axé. O que ele está querendo dizer com Motumbá axé? Eu te abençoo com axé. Eu coloco o axé sobre você nessa bênção. Por isso é uma bênção. Lembrando, cidadão, que você tem que saber o que é axé. Axé para o povo iorubá é um poder divino, um poder de construção. Você consegue construir qualquer coisa através do axé. O axé é o poder que é emanado pelos sagrados orixás. Quando você fala Motumbá axé, é como se você estivesse colocando a bênção de todos os orixás sobre aquele filho, naquele momento. Esse tipo de saudação é muito utilizado pelos candomblés de raiz nagô, de raiz iorubá, e pelas umbandas que foram influenciadas por esses cultos de nação iorubá, por esses candomblés nagôs. E a Umbanda recebeu muita herança de candomblé, muita influência de candomblé durante a sua história, durante essa trajetória de mais de 100 anos de Umbanda. Algumas mais do que outras, algumas receberam mais influência do candomblé nagô, outras do candomblé jeje, outras do candomblé angola. E assim você vai tendo algumas manifestações típicas desses cultos de nação na nossa Umbanda. O Motumbá, cuja resposta é Motumbá axé, é típico da nação nagô, da nação iorubá, e aqui das umbandas que foram influenciadas por esse culto de nação. O segundo é o mucuyu, também muito comum. Quem sabe seja um pedido de bênção que exista há muito tempo no nosso país, muito antes de Umbanda, muito antes de Candomblé. Por quê? Porque o mucuyu é o pedido de bênção do povo banto. E o povo banto chegou ao Brasil escravizado desde o século XVI. Desde a segunda metade de 1500, já começaram a chegar pessoas escravizadas dessa região de Congo e Angola. Quando eu falo povo banto, eu estou situando no que seria hoje sul do Congo e Angola. Esse povo banto está no Brasil há muito tempo. Quem sabe o mucuyu seja o mais antigo de todos os pedidos de bênção que a gente faz aqui no Brasil. Então, assim, o que significa o mucuyu? Bênção, me abençoa.
Mucuyu é você pedir a bênção. E o pai de santo e a mãe de santo responde: Mucuyu Nzambi, meu filho. Mucuyu Nzambi, minha filha. Esse é um N mudo, N de navio, mudo. Mucuyu Nzambi. E o que significa? Que Nzambi te abençoe. Diferente do povo Yorubá, que não cita o nome de nenhuma divindade, aqui a gente encontra o Mucuyu Nzambi. Quem é Nzambi? Porque eu percebo muitos lugares que falam assim: que Deus te abençoe, que o Lorum te abençoe, que Nzambi te abençoe. Quem são essas divindades? Quando a gente fala Deus, Olorum e Nzambi, nós estamos falando exatamente do mesmo ser, o Deus único. A religião africana não é politeísta, ela tem no ápice de todo o seu panteão um Deus que criou tudo, que criou inclusive os orixás, que criou os inquices angolanos, os inquices bantos, que criou os voduns do povo Fon, do povo do Daomé. Então, quando a gente fala de Nzambi, estamos falando do Deus único. Então, quando o sacerdote responde Mucuyu Nzambi, meu filho, ele está falando que Nzambi te abençoe, que o Deus maior, que o Deus único te abençoe. É exatamente igual ao que nossa avó, nossa mãe fala pra gente: que Deus te abençoe, meu filho. Só que eles usam o nome do Deus que eles cultuam, que para o povo banto é Nzambi. Então, você vai encontrar essa saudação Mucuyu Nzambi nos cultos de nação de Angola, nos candomblés de almas de Angola e também nas umbandas influenciadas por esses ritos bantos, esses ritos de almas e Angola, ok? E aí também existe um outro pedido de bênção muito conhecido, que é o colofé. O que é o colofé? Colofé também é um pedido de bênção, só que é de outra nação, é do povo Fon. O povo Fon, eles tinham uma proximidade até geográfica do povo Yorubá, mas eles ficavam mais na costa da África, onde seria hoje o Benin, e o norte do Togo, onde era o antigo Daomé. Esse povo Fon, aqui no Brasil, é conhecido como povo Jeje. Quando você fala candomblé Jeje, você está falando realmente do candomblé daquela região do Daomé, do povo Fon. E para eles falam colofé, meu pai. Colofé é um pedido de bênção. Ao que o pai de santo, a mãe de santo responde: colofé Olorum, meu filho. Colofé Olorum, minha filha. Lembrando que para o povo Jeje e até para os Yorubás, o Olorum é o Deus único. É o Deus maior, o Deus que criou tudo, que criou os orixás, que criou os voduns, que para o povo Fon não são orixás, são voduns. Tem que lembrar essas coisas. Eu preciso gravar um vídeo fazendo uma aula sobre isso. Então, para eles, o Olorum é o Deus maior. Então, quando o sacerdote responde colofé Olorum, é exatamente que Deus te abençoe, que o Olorum te abençoe, que o Deus único te abençoe. É exatamente como Deus te abençoe aqui no Brasil, como o Mucuyu Nzambi. E é interessante perceber o quê? Que entre o povo Jeje e o povo Banto, eles têm essa coisa de que o Deus maior te abençoe. Para o povo Yorubá, eles respondem o Motumbá Axé. Eles não colocam o nome de uma divindade para te abençoar. É como se todo o axé que existe, emanado pelos orixás, recaíssem sobre vocês. Isso mostra que existem diferenças de raciocínio, de entendimento religioso entre os povos da África. Isso é uma coisa que, inclusive, precisa ser muito estudada. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tema, mas entender essas diferenças que existem entre esses povos yorubás, o povo Fon, o povo Banto, e como isso influenciou o Brasil e as religiões afro-brasileiras é muito importante de se entender. Lembrando que o colofé Olorum é muito utilizado pelos candomblés Jeje e por todas as umbandas que foram influenciadas por essa nação. Fala pra mim se é interessante. Interessante, não é? Fala pra mim se você já conhecia essas formas de saudação e desce aqui embaixo nos nossos comentários e coloca como que você pede a bênção para o seu sacerdote. Você tem alguma forma diferente de pedir a bênção? É igual às nossas? Você já sabia o que significava e as origens dessas saudações? Coloca nos comentários aí, gente. Coloca, eu quero saber como você pede a bênção lá na sua casa. E a mais pura verdade, pessoal, é que a nossa religião de Umbanda, ela é recheada de termos de origem africana. Pode não ser sempre do mesmo lugar, às vezes é de Congo e Angola, às vezes é de Benin e Togo, às vezes é da Nigéria, Yorubalândia, Daomé, o povo Banto, Congo. Mas a gente tem que começar a entender, porque na maioria das vezes as pessoas não têm a menor ideia do que está falando.
Quem sabe é um tema muito forte para eu trabalhar aqui em 2022 com vocês e trazer ainda mais explicações sobre termos africanos na nossa Umbanda. E para a gente fazer uma coisinha adicional aí, um brinde, um plus, uma pílula adicional de informação para você é o Saravá. O que significa a palavra Saravá? Qual é a origem da palavra Saravá? Porque na Umbanda é muito comum a gente usar Saravá, nosso pai Ogum, um Saravá fraterno para você, meu irmão. A gente usa o Saravá. O Saravá é uma interjeição que na nossa Umbanda a gente usa para saudar orixás, para desejar muita energia boa, muita vibração para uma pessoa. Então, quando você fala um saravá fraterno, meu irmão, ou saravá para você, saravá, meu irmão, está desejando o quê? Boas energias, boas vibrações. E quando você sauda um orixá, saravá, nosso pai Oxalá, você está fazendo o quê? Saudando o orixá Oxalá. É uma saudação. Então, qual é a origem dessa palavra? E a origem dela é muito curiosa, é muito peculiar, eu diria. Como eu já disse, os primeiros escravos a chegarem no Brasil, eles eram bantos da origem de Congo e Angola. E para esse povo é muito difícil pronunciar letras como o L sozinho com som de U ou o R sozinho. Para você ter uma ideia, para eles falarem sardinha, eles falam saridinha. Eles não conseguem falar o ur, esse ar, er, ir, or, ur, que eu, sorocabano, no interior de São Paulo, falo tão bem, tão forte. Eles têm dificuldade, então eles falam saridinha. E de onde vem o saravá? Quando eles começaram a aprender o português, eles não conseguiam falar a palavra salvar. Quando eu queria falar, tem que salvar tal pessoa, eles não conseguiam falar o L mudo. Então eles falavam, tem que salavar, tem que salavar. E esse saravá, por ele não conseguir falar o L mudo, é que se tornou, com o tempo, o nosso saravá. Vem realmente de salvar ou de saudar. Pode ser as duas coisas, tanto que existe o culto de saravá, que é muito ligado a esses processos de limpeza espiritual, de ajuda espiritual. Então, assim, tem muita coisa. A gente tem uma coisa muito engraçada na vida do Band Boa, que no começo eu perguntava para o Newton assim, nossa, irmão, mas será que eu vou ter material para gravar tanto vídeo? E hoje eu percebo que nós estamos gravando hoje o vídeo de sábado, o programa de sábado número 448, e quanto material a gente tem ainda para explorar com vocês. E este era o vídeo de hoje. E pessoal, se você gostou do tema, desses termos em língua africana, em Yorubá, em Banto, coloca aqui nos comentários, poxa Márcio, faz mais vídeos sobre esse tema, faz mais vídeos sobre termos em Yorubá, que a gente vai pesquisar para trazer um vídeo bacana para você. E se você também gostou dessa história da raiz dos povos africanos que chegaram ao Brasil e como isso influenciou as religiões afro-brasileiras, também coloca aqui nos comentários e a gente vai preparar um vídeo. São os famosos que eu falo, né? Os vídeos técnicos do Band Boa. Eu tenho que estudar muito para não correr o risco de falar bobagem. E se não deixou o like, deixa o like agora, porque às vezes você esqueceu lá no começo, você não sabia se era bom. Deixa o like e comenta e compartilha com todo mundo. Vamos fazer o nosso Band Boa crescer cada vez mais. A gente só tem gratidão a todos vocês por tanto carinho que vocês nos dão. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá. Motumbá, meu pai Oxalá. Mucuyu a todas as divindades africanas. Colofé a todos os bons espíritos, a todos os orixás voduns e inquices. Eu peço a todos vocês que derramem suas energias maiores sobre todos os filhos e filhas que assistem esse vídeo nesse momento. Que através dessa bênção de altíssima vibração, que tudo que for negativo se dissipe, que tudo que for de aprisionamento se rompa, se quebre, que os caminhos sejam abertos, que a mente seja esclarecida, que a saúde física, mental, espiritual e emocional seja derramada sobre esse filho e esta filha que assiste esse vídeo nesse momento, e que através de tantas forças, orixás, voduns e inquices, que nós possamos sim ter cada vez mais saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Ai, ai, como é bom receber a bênção. Então, pessoal, Motumbá axé a todos vocês. Mucuyu Nzambi, meu filho e minha filha. Colofé Olorum, meu filho e minha filha. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.
Nossa, que gaiteada feia. Brrr, brrr. Coitado do Nilson, tem que ouvir no fone. Como você pede a bênção ao seu sacerdote? Muitas vezes, uma pessoa que esteja no mesmo nível hierárquico. Muitas vezes você vai perceber que uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico que você. Pessoal, como eu estava falando para você, abençoar é uma coisa muito séria. É uma coisa séria. Né? Pessoal, como eu estava falando, veja bem, com a visão das pessoas, veja como existe essa visão tão séria, né? Uma visão com tanta preocupação, que tem uma raiz Yorubá, Nagô muito forte. Você vai perceber que os filhos vão falar assim, nossa, deixa eu corrigir. Isso é outra coisa que mudou. Que hoje eu vejo quando eu erro muitas vezes, antigamente eu não via nenhuma vez. E você vai perceber em alguns poucos terreiros, porque a Umbanda recebeu muita influência de Candomblé em toda a sua trajetória, algumas mais do que outras. Tá. E a Umbanda recebeu muita herança de Candomblé, né? E o sacerdote responde, Mucuyu. E o sacerdote, quem são essas pessoas? Zambi, Olorum, Zambi. Quem são essas divindades? Quem são essas divindades? Não, mas será que eu vou ter material para gravar tanto vídeo? Aliás, irmão, qual que é o número desse vídeo de sábado? E agora você me pegou. É 4 por 4. Não, mas ela vai ter É 400 e... 448, não? Nossa, tem aqui, né? Ela tem aqui, é só abrir o YouTube. Não, não tem. Tem sim. Não, No YouTube tem sim. No YouTube tem, que eu tava achando na resenha. 448 de hoje. É 448. E hoje eu percebo que nós estamos gravando hoje o vídeo de sábado, o programa de sábado, número 448, e quanto material, né? Tem alguma coisa para arrebentar aí? Não, já. Quantos minutos deu? Tá com 27. Oh, foi até que legal. E você sabe o que eu quero? É assim ou eu tenho que falar? Se você... Ah, tá. Esse é o vídeo de hoje. Hã? Tá. E esse? Fala assim, para as pessoas comentarem muito se elas querem que você traga um vídeo sobre termos termos, comenta muito, deixa tá. nos comentários também. E este era o vídeo de hoje. Eu quero que você fique de boa. Quantos minutos? É, melhor parar. Não, mas eu ia parar exatamente agora. Tava esperando você virar. Vocês me quebram de um jeito que às vezes eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Salve meu pai, Oxalá.